Abram suas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 12, versos 20 até o verso 26. É um texto bem prático, simples. Espero eu não complicá-lo. A palavra de Deus é tão maravilhosa, né? E a gente às vezes quer ajudar, não podemos querer ajudar, Deus mudando as coisas. É uma palavra bem simples, mas ela é bem profunda. João está escrevendo, caminhando agora, como se fosse aquela última semana de Jesus Cristo. Jesus Cristo ali em Jerusalém, antes de ele ser, de fato, ele ser condenado, né? Ele crucificado, condenado à morte. Ele vai ressuscitar, ele vai subir aos céus, tudo vai acontecer a partir dessa última semana ali em Jerusalém. E diz assim o texto: ora, entre os que foram adorar durante a festa da Páscoa, a última Páscoa de Jesus Cristo, havia ali alguns gregos. Estes eles se dirigiram a Filipe, um dos discípulos de Jesus. Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o disseram ou comunicaram a Jesus. Então Jesus se dirigiu a eles dizendo: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade, lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. E esse, meus irmãos, é um tempo em que Jesus está entrando em Jerusalém. É preciso a gente olhar o Evangelho de João para trás aí, até o capítulo 11, vai narrar os milagres que João trata como sinal. Os sinais que Jesus realiza foram diversos. E trata e diz lá no capítulo 20, vai falar que esses sinais, o propósito de João, Jesus tê-los feito, e João narra para explicar isso, foi para que as pessoas vissem os sinais de Jesus Cristo, e vendo os sinais de Jesus, eles crescem em Jesus Cristo, e crendo em Jesus Cristo, eles tivessem a vida eterna. Não eram sinais para satisfazer tão somente as pessoas. Sim, abençoou muita gente. Naquela multiplicação dos pães e peixes, as pessoas saciaram a sua fome. Elas comeram. Aquele homem ali no tanque de Betesda, ele foi curado de uma enfermidade que o julgava no chão por tantas décadas, possibilitado de ter uma vida normal na sua casa ou na sociedade. Transformação da água em vinho, um milagre que vai trazer alegria, e Jesus traz alegria à vida das pessoas. Mas o Senhor, que tem poder de transformar, o mesmo Deus que transforma também o nosso coração, aquele coração duro, resistente, ele não suporta o agir de Deus. Mais adiante, também nós vamos ver a ressurreição de Lázaro, nós vamos ver a cura daquele cego de nascença. Ele vai dizer: nunca eu vi tal coisa, ou aconteceu e é relatado tal coisa em Israel, de um homem voltar a ver no cego de nascença. Lázaro, ao ressuscitar, meus irmãos, como deve ter sido o ambiente ali em Betânia, em Jerusalém, em Israel, quando eles começaram a comentar que o homem que tinha morrido e presenciado a morte, ele chegou a ser sepultado 4 dias.
3 dias haviam ditado que em 3 dias ainda havia a possibilidade de uma possível ressurreição, embora ninguém tivesse presenciado. Mas 4 dias ultrapassou esse limite, cheirava mal. Mas a história que correu ali, que era verdade, né? É que Jesus ressuscitou esse homem. Daquele dia em diante, eles planejaram. No final do capítulo 11 fala sobre isso. O sinédrio judaico se reuniu, 72 pessoas se reuniram e eles planejaram: pessoas precisam morrer. Caifás, ele fala uma profecia sem saber, e ele vai dizer assim, João reinterpreta a profecia dele, mas ele vai dizer, Caifás era o chefe do sinédrio, ele vai dizer, é necessário que um homem morra pela nação. O sentido dele é o seguinte, que Jesus morresse para que os romanos não viessem sobre Jerusalém, porque Jesus ia atrair muita gente sobre ele, né, seguindo ele. Essa é a palavra de Caifás, e esse sentido João vai descrever para nós, que Caifás, sem saber, ele está profetizando que de fato um homem morreria para que o mundo pudesse ter vida. É isso que Caifás disse. Então, até o momento, Jesus estava recluso em algum lugar de Israel. Ele ia para além do Jordão, ele ia para Efraim, ele ficava em lugares que ele não poderia ser encontrado, porque não era o momento, não era o tempo. Mas chega o tempo de Deus, e agora é essa semana. Então Jesus retorna, e com a ressurreição de Lázaro, a inauguração do seu retorno. A ressurreição de Lázaro, ela vai prefigurar a morte e ressurreição do próprio Cristo. O Senhor está chegando, e esse Caifás falou então que vai morrer pela nação e pelo povo, para que o povo não sofra. Sim, ele vai entrar em Jerusalém. Agora Jesus é conhecido, todo mundo quer conhecê-lo, quer chegar perto dele, quer falar com ele, e ele entra em Jerusalém, e eles recebem, né? Ele entra sobre um jumentinho, e esse é profético, e ele vai entrando em Jerusalém, há um clamor do povo, o mesmo povo que mais adiante vai dizer para crucificá-lo. Mas agora muitas pessoas o seguem, e muitas pessoas vão atrás dele. E agora Jesus entra em Jerusalém. Estando ali em Jerusalém, ele vai ao templo, ele faz uma limpeza lá, né? Espanta aqueles bagunceiros, aqueles comerciantes na casa do Senhor, e ele inaugura então, como se fosse o retorno do culto a Deus. De fato, Cristo vai ser o templo de Deus. Cristo vai ser o altar do Senhor, aonde nós nos achegaremos para adorar o nosso Deus. Ele começa o texto aí falando de uns gregos que chegaram até Jesus, tentaram chegar. Havia ali alguns gregos. Que gregos eram esses? Bom, mas está na festa da Páscoa, tinha que ter algumas características. Ou era judeu, e Jerusalém estava lotado de gente, ou era judeu, porque judeu, de fato, ele ia celebrar a Páscoa, era o mandamento de Deus para eles. Era judeu de Israel, ou era judeu, nascido no exterior, mas era judeu, então ele ia, voltava para a sua terra. Talvez o mais provável, né, possa ser um judeu, um prosélito, não propriamente um judeu, um prosélito, que eles deram uma ênfase a gregos aqui. Talvez um prosélito, talvez um helenista, talvez, pode ser, mas um prosélito de outro país que se converteu ao judaísmo, circuncidou-se, e agora ele foi também adorar em Jerusalém. Mas também havia muitos adoradores, muitos admiradores do culto judaico, que não necessariamente se circuncidavam, mas ia também nas festas, estava presente lá. A questão, meus irmãos, que nenhum desses, sendo prosélito ou um admirador, eles poderiam entrar lá no pátio dos judeus, no pátio principal. Eles ficavam de fora porque eles não eram judeus. Mesmo aqueles circuncidados, eles não podiam entrar.
o que acontece é que eles procuram primeiramente Filipe, e Filipe vai falar com André. É isso mesmo? Porque Filipe foi dizer o André. A gente não sabe porque procurou esses dois, está destacado esses dois. Dizem que, possivelmente, que o Filipe, por exemplo, morava lá no norte da Galiléia, em Betsaida, aquela região lá de cima. Era divisa com o mundo gentío. Então, Filipe tinha um contato maior. Ainda que também, tanto o nome de Filipe quanto o nome de André são nomes que não são judaicos, são nomes gregos, e era mais fácil, talvez, essa similaridade, né? Mas tanto Filipe quanto André são judeus de nomes, né, gregos. Bom, não sabemos o porquê que aconteceu assim, mas eles vão até, esses gregos vão até esses dois, vai até Filipe, Filipe vai até André, e André vai e leva o problema deles. E qual é o problema deles? Eles queriam ver Jesus Cristo. Por que eles queriam ver Jesus? Nós não temos esse relato. A gente pode imaginar algumas coisas. Muitas pessoas queriam ver Jesus naqueles dias. Muitas pessoas. Porque isso aqui em Montemor, a gente ouviu falar que um homem ressuscitou alguém. A gente queria ver por uma festazinha, né, pelo menos, né? Ou pelo menos passar o carro perto, abaixar o vidro e dar uma olhadinha assim, gente aqui, porque não é uma coisa muito comum. Mas esse homem, ele fez outras coisas também. Ele tinha autoridade, ele tinha uma palavra certa, correta, ele tinha uma palavra divina. Ele não tinha pecado, ele não tinha condenação, não tinha nada, ninguém conseguia chegar para esse homem que era Jesus e condená-lo. Então, que homem é esse, né? Vamos conhecê-lo. Talvez houvesse esse sentido. Alguns dizem que pode ser que quando Jesus ele chega em Jerusalém, agora nessa entrada triunfal, que a Bíblia descreve como triunfal, e João não descreve esse detalhe, não foi a preocupação de João, mas Marcos e Mateus relatam, e Marcos de uma forma bem específica, ele vai relatar que Jesus então ele chega e ele entra no templo e ele faz ali, então ele espanta com aqueles homens, mas a palavra de Jesus lá em Marcos 11, verso 17 é assim: e os admoestava, falando de Jesus Cristo com relação aos que estavam vendendo, fazendo negócio dentro do templo lá, do pátio do templo, e os admoestava exclamando: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Vós, contudo, a tendes transformado em covil de ladrões. Essa expressão está no Antigo Testamento. E lá está dizendo casa de oração para todos os povos. Jesus, ao mesmo tempo que ele está como que purificando aquele lugar, ele está trazendo à memória deles, dos judeus, de todos que ouviram ali, é que esse lugar não é um lugar restrito, mas ele seria expandido de fato para todas as nações. Agora imagine o grego chegando, esses gregos chegando ali e não podendo entrar, mas ele ouviu. Alguém contou para ele que Jesus entrou lá dentro e falou isso aqui. Opa! De repente nós também temos acesso. De repente nós também podemos. Que Jesus é esse? Que autoridade que esse homem tem? Mas o que ele falou tem sentido. Bom, uma das possibilidades é essa. Eles ouviram isso. Bom, pode ser aqui o caminho, né? Vamos conhecer esse Jesus. Bom, para por aí, porque nós não sabemos mais o porquê que eles queriam conhecer Jesus Cristo. O interessante, meus irmãos, que a resposta de Jesus, ela não volta aparentemente para aqueles homens. Ela é dada somente para os discípulos ali. André, talvez pudesse ter os outros presentes, mas para André e para Filipe. Por que Jesus fala que ele com eles ali? Jesus disse para eles assim: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Mudou de assunto. Na verdade, Jesus está respondendo aqui, meus irmãos, não é
que não está tendo uma resposta para aqueles homens lá, mas para os seus discípulos. Jesus está dizendo que há algo importante para acontecer nessa semana, nesses dias. Talvez mais do que simples curiosidades. Algo muito maior está por vir. A ideia de que o Filho do Homem há de ser glorificado sempre refere-se à ascensão, a estar com o Pai. Glorificar é voltar à condição que ele tinha antes de vir a este mundo. A glória que Jesus possuía junto ao Pai. A Bíblia se refere a isso. Ser glorificado é voltar para o Pai. Há algo muito maior que vai acontecer, que Deus está preparando através do Filho, que é Jesus Cristo. Ele não fala da morte, da cruz e da ressurreição. Obviamente que a glorificação vai passar pela sua crucificação, vai passar por sua morte. Ele vai exemplificar essa questão da cruz e da sua morte através de símbolos que ele usa aqui nos versos seguintes. Mas quando Jesus volta nessa resposta, ele quer que seus discípulos entendam que há uma forma única em que todos poderão vê-lo, sim. E a melhor maneira de um homem ver a Jesus e estar como Jesus precisa ser a partir da sua glorificação, precisa ser a partir da sua morte e ressurreição. Paulo vai descrever esse momento como o Evangelho, a boa nova que liberta e salva o homem pecador. É a boa nova que forma a igreja dos salvos. Paulo vai descrever em 1 Coríntios capítulo 15 sobre isso. Ele vai falar que Cristo veio, ele morreu, ele foi crucificado, mas vai falar que ele foi sepultado, vai falar que ele ressuscitou. Esse é o Evangelho, é isso que Jesus está falando. Há algo maior do que essas palavras ele não usa aqui, mas esse sentido maior do que alguns homens viverem apenas. Há uma missão muito maior que vai alcançar e que vai abrir o Evangelho aos povos e às nações. Aquilo que o judeu vai prender somente para si. Em Jesus, então, meus irmãos, aquele momento que ele organiza o templo e ele profetiza reprofetiza, na verdade, a promessa do Antigo Testamento, que a sua casa será chamada casa de oração para todos os povos, para todas as pessoas, a todos a quem o Senhor chama. E quando ele usa a expressão, que ele vai falar sobre isso, ele diz assim, para explicar. Na verdade, ele está falando com os discípulos ainda. Na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica o grão só. Mas se morrer, ele dá muito fruto. A gente vai lembrar aqui da parábola da semente do semeador. A gente vê lá muito exemplo disso aqui, quando muitas sementes, a grande parte dela, no exemplo ali, ela cai em lugares que ela não frutifica. O máximo que tem um pouco de vida, mas depois morre. E tem uma explicação, porque nós já ouvimos essa parábola aqui pregada para nós. Mas Jesus está explicando justamente o sentido da morte que traz vida multiplicada. Então, quando a gente imagina a semente que é jogada, no chão, meus irmãos, isso é maravilhoso. Acho que não tem ninguém aqui que não conheça isso, nem que seja somente por imagem. O plantio é uma coisa maravilhosa, meus irmãos. Eu já colhi na minha casa fruto daquilo que eu não semeei. Eu colhi muito. Certa vez, no prédio que nós morávamos aqui em Sumaré, no prédio, dentro de um condomínio,
Nós plantamos num canteirinho bem fininho, um pé de maracujá. Aquele foi a proporção, nós ganhamos aquele pé de maracujá para ser jogado fora. Plantamos, meus irmãos, naquele espaço que tinha de abertura na garagem, ventilado, ele cresceu. Aquele deu milho, né? Aquele negócio estava um maracujá enorme, e o maracujá caía, escorria para a rua do condomínio, porque ali não passava muito carro, né, dentro do condomínio, e o pessoal pegava. Alguns pegavam, botavam a nossa porta, mas caía. Todo dia caía muito maracujá. Eu tenho tido agora uma experiência de uns pés de mamão lá em Minas, que eles nasceram, fomos nós que plantamos também. Acho que a nossa mão talvez seja um pouco. Eles nasceram, meus irmãos, a gente olha lá e está carregado de mamão, está carregado, tem tanto mamão assim. Recentemente nós tivemos lá, eu peguei um mamão, eu comi um e tal. Mas eu quero mostrar, meus irmãos, que já alguma semente que Deus dá, sei lá, uma carga completa para nós. A ideia da semente, Jesus está falando dele. É necessário que ele vá, é necessário que nessa glorificação, que ele fala no verso 23, ele passe pela morte, ele precisa ser sepultado, enterrado. É uma semente que ela é julgada, mas ela se transforma em muitas vidas, multiplicação de vidas e vidas e vidas e mais vidas. Assim é o Evangelho. Agora tente imaginar quantos nós estamos aqui. Pela manhã também tinha um grande grupo, mas você olha para o mundo todo hoje, mas você olha também para o mundo todo ao longo da história do cristianismo e até a volta do Senhor Jesus Cristo. Quantas vidas serão salvas e alcançadas pelo Evangelho da graça de Jesus Cristo? De fato, é necessário. Se o grão de trigo caindo na terra, ele não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Ele dá muito fruto. E hoje nós adoramos a Cristo, porque um dia o Senhor morreu por nós. E ele ressuscitou. E deu vida. E a igreja hoje, meus irmãos, a igreja ela é viva, porque Jesus Cristo está vivo. Agora, ele vai fazer uma palavra direta para nós, como servos e como fruto da vida que só Cristo pode dar. Mas ele vai dizer: quem ama a sua vida, isso refere-se ao próprio Cristo também, mas ele vai transmitir isso para nós. Ele não amou a sua vida ao ponto de negá-la, ele amou ao ponto de quê? De doá-la. Mas quem ama a sua vida, perdê-la-á. Quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la para a vida eterna. Aqui está relacionado a crer nessa mensagem. Esses homens queriam ver Jesus, eles precisavam ouvir a mensagem da graça de Jesus Cristo, eles precisavam crer. O mais importante para esses homens, por certo, era olhar o Jesus que venceu a morte e que deu vida novamente ao homem. Estava perdido, estava condenado. Mas você, como discípulo, quem ama a sua vida, perde-a. Isso, meus irmãos, tem muito a ver com nós, seres humanos. Às vezes nós amamos, nós idolatramos a nossa vida. Nós fazemos coisas que são até duvidosas para nós mesmos, muitas vezes. Nós amamos a nossa vida ao ponto de nós não ouvirmos a voz de Deus e obedecermos a essa voz de Deus publicada na sua palavra. Nós amamos tanto a nossa vida ao ponto de nós negarmos as coisas essenciais que Deus pede de nós como servos dele. Nós amamos a nossa vida quando nós negligenciamos essas coisas de Deus, as ordens, os mandamentos de Deus, mas também nós negligenciamos a obra do ministério cristão. Nós amamos a nossa vida quando nós priorizamos mais as coisas que nós achamos que são essenciais, em detrimento daquilo que Deus de fato
vê como essencial para nós. Amar a vida é como Paulo diz sobre um dos homens que o servia, que o ajudava. Ele vai dizer lá em 2 Timóteo capítulo 4, Demas amou o presente século. Era alguém que vivia no meio do Evangelho. Aliás, a segunda carta de Paulo a Timóteo é uma carta de profundo lamento e abandono. Um abandonou, um deixou, esses não vieram. Na minha defesa ninguém compareceu. Olha que momento que mais precisava, diante do juiz. Ninguém compareceu. Nós amamos a nossa vida quando nós damos mais valor a nós mesmos do que de fato a Cristo e a obra de Cristo em nós. Por um lado, Jesus está falando que se a semente não morrer, ela não frutifica, ela não dá fruto. Ele diz também que quando alguém ama a sua vida, essa pessoa a perde. Interessante, né? Aquela expressão até, meus irmãos, que eu já vi muitas vezes, tem um pouco de cuidado, assim, de pensar um pouco mais sobre ela. Porque quando a gente fala assim, você precisa amar mais a você mesmo. Isso tem um sentido bom, é você cuidar de você. Mas pode ter por trás um sentido egoísta, de dar para alguém, mas se sobrar. Enquanto que Deus diz para nós darmos do nosso para alguém que precisa, por exemplo. Quem ama a sua própria vida a perde, não tem jeito. Porque quem ama a sua própria vida, ele não faz como Cristo. Quem ama a sua própria vida não imita o que Cristo fez quando nos amou indo para a cruz para morrer por nós. Ele está dizendo que nossa vida precisa ser perdida para nós mesmos. Mas quem a perde, quem aborrece, a expressão que ele usa, vai guardá-la para sempre, para a vida eterna. Quem a aborrece, aí vem um sentido muito interessante. Aborrecer a sua própria vida, no sentido espiritual, é negar-se a si mesmo, é abraçar o Evangelho, com as maravilhas e as exigências do Evangelho de Cristo. A pessoa que é feliz, meus irmãos, não é a pessoa que resolve a sua vida do seu jeito. A pessoa que é feliz é aquela que Cristo resolve a sua vida. Que Cristo cuida da sua vida, que Cristo a alimenta. Portanto, esse que não ama a sua vida, no sentido aqui negativo, sua vida é guardada eternamente. Sabe por quê? Porque ela está nas mãos do Senhor. É Ele que cuida, é Ele que gerencia. É o Espírito que dá a direção. É o Espírito que conduz. A palavra, ela é soberana. Ela manda em mim. Ele termina dizendo que se alguém me serve, então siga-me. Olha onde Cristo foi parar. Aqueles homens, será que ouviram isso, aqueles gregos? Pode ser que sim, porque eles vão dar uma resposta para eles, né? A Bíblia não relatou. Olha, o Senhor falou isso aqui. O Senhor disse para nós essas coisas aqui. Porque Ele vai dizer, ó, quem me ama vai me seguir. Essa é a ideia do servo. E essa é a nossa condição diante de Deus e de Cristo. Nós somos servos. É a ideia do servo escravo. Quem serve a Cristo. Mas ele diz assim, agora olha só, onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Jesus diz o que no começo lá? Ele fala como resposta que ele vai ser o quê? Glorificado. O Filho do Homem há de ser glorificado. Se alguém me serve, me siga. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Aonde você imagina que você vai estar? Se você seguir Jesus? Com certeza não no inferno, mas aonde está o céu? Diante do Pai. Amém. Porque foi para isso que ele foi para a cruz. Foi para isso que, como semente, ele morreu para que ele pudesse multiplicar as vidas e os salvos e aqueles que hão de servir. Agora ele termina dizendo maravilhosamente, porque se alguém me servir, meu Pai o honrará. Olha, meus irmãos, ser honrado é algo que a gente não compra. A honra comprada não é honra.
A honra é dada, né, como um presente, é uma dádiva. Aqui Deus vai honrar-nos. Ora, Deus que nós nos rebelamos com Ele, nos cria, nós rebelamos contra Ele. Ele vem, ama-nos de tal maneira, morre na cruz, dá a sua vida, convida-nos a sentarmos à ceia, à mesa para cear. Agora diz que Ele vai nos honrar, e tem pessoas que duvidam do amor e do cuidado de Deus. Nós seremos cuidados por Deus enquanto estamos aqui, nós seremos guardados por Deus na eternidade, obviamente. Nós seremos, meus irmãos, cuidados no juízo final. Deus cuidará dos seus. Seremos honrados. Então, meus irmãos, talvez aqueles homens, se eles tivessem apenas curiosidade, não ia adiantar nada para a vida deles. A curiosidade no meio cristão, ela não tem sentido. Ela pode conduzir até alguém a Cristo, mas Cristo está chamando pessoas para servi-lo. Foi para isso que Ele morreu na cruz do Calvário, para que tenha servos, e esses servos possam ir para onde Ele está, e esse servo de Jesus seja honrado pelos Deus Pai, aquele que nos criou e aquele que providenciou para nós a salvação eterna. A minha pergunta é: a sua vida está em Cristo? Ou você apenas deseja vê-lo, ouvir dele, mas não servir? O convite é para que nós sejamos como Cristo, sementes que frutifiquem para a glória de Deus. Vamos orar. Nosso Deus, bendito seja o Senhor, Criador do céu e da terra, o Senhor das providências, o Senhor que abençoa a nossa vida em todas as nossas necessidades, mas principalmente aquele que nos reconciliou com o Senhor, que foi Jesus Cristo. Ó Deus, a Ele toda a glória por nos dar vida novamente, por vir a este mundo, Deus, como uma semente morrer, para que nós pudéssemos viver. Mas o nosso Cristo ressuscitou e está à direita de Deus Pai. A palavra do Senhor diz que nós também o acompanharemos, e nós um dia ressuscitaremos, ou então seremos levados vivos para juntos do Senhor e honrados pelo próprio Deus. Amém. Ó Deus bendito, não somos merecedores, portanto, meu Deus, muito obrigado. Obrigado, Deus, por nos salvar. Amém. Obrigado pela tua igreja, Pai. Salva, ó Deus, aqueles que estão duvidosos, que ainda estão, ó Deus, no caminho, ainda divididos, ó Deus, na sua fé. Ó Deus, que sejam esclarecidos para tão grande salvação, para que se assente à mesa do Senhor com suas vestes limpas. Obrigado, meu Deus, obrigado pelo teu povo e por esta igreja, e por aqueles, ó Deus, que o Senhor mesmo tem acrescentado a cada tempo, em nome de Jesus Cristo. E que o amor de nosso Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos nós, com a igreja do Senhor, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, a todos.